Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estão se cuidando, tudo certinho, cuidando da saúde física, da saúde mental? Quem precisa sair, tá se cuidando? Espero que sim. Bom, pessoal, não vejo a hora de tudo isso acabar e a gente voltar ao normal, né? Um novo normal, na verdade, porque normal jamais vai acontecer, né? Mas vamos esperar que em breve as coisas se resolvam para que a gente possa retomar as nossas rotinas dentro da medida do possível, né? Bom, galera, eu vou gravar esse vídeo para vocês para explicar os conteúdos referentes às 3 últimas atividades que eu passei, que estão relacionadas ao bloco 2 de vocês. Então, no bloco 2, a gente aprendeu um pouquinho sobre um período da história da humanidade que a gente chama de Idade Média, né? No bloco 1, a gente falou um pouquinho sobre a pré-história, que é esse momento em que surgem os primeiros seres humanos, que a figura deles está associada a vestígios do passado, fósseis, sítios arqueológicos e tudo mais. E depois a gente começou a falar um pouco sobre a Idade Antiga, que é esse período marcado desde a existência das primeiras formas de escrita até o fim do Império Romano. Então vimos aí o surgimento das primeiras grandes civilizações. Falamos sobre Mesopotâmia, Egito, Hebreus, Grécia, Roma. E o fim do Império Romano, esse grandioso império, marca esse início da história que a gente vem estudando desde o bloco 2, que é a Idade Média. Então, a Idade Média, por sua vez, ela é marcada por dois outros períodos, que é a Alta Idade Média, que vai até aproximadamente o século IX, século X, que é o momento de formação do feudalismo, que é esse sistema caracterizado pela ruralização da sociedade, né? Ou seja, as pessoas elas vão para o campo fugindo das invasões de povos estrangeiros, na Europa, né? Elas vão para o campo, elas começam, as mais pobres, a prestar serviço para os donos das terras em troca de um prato de comida. Esse tipo de trabalho a gente dá o nome de servidão, eles eram servos, ou seja, eles eram livres, mas eles estavam presos à terra, porque se eles não prestassem serviço para aquele senhor dono daquela terra, eles acabavam morrendo de fome, né? Eram livres, porém não. Eles só não pertenciam a alguém, mas eles estavam vinculados sempre à terra. O senhor feudal e a sua família, que eram esses guerreiros, esses donos de terra, eles tinham privilégios nessa sociedade, eles não trabalhavam, a função deles nessa sociedade era guerrear quando houvesse invasão e proteger os servos que moravam naquela propriedade que a gente chama de feudo, né? Por isso o nome feudalismo. E vai ser uma sociedade também muito marcada pela religiosidade, porque a Igreja Católica, que surge no final do Império Romano, vai ser a única instituição que vai se manter de pé, que vai se manter firme, sólida, e que vai acabar adquirindo muito poder nesse período, tá? Então, gente, é uma sociedade que a gente chama de sociedade de ordens. Ela está ligada à questão do nascimento do indivíduo. E não se tu trabalha, o seu esforço, se você trabalha ou não tem nada a ver com meritocracia. Se você nasce servo, você vai morrer servo. Se você nasce um senhor feudal ou filho, né, ou de uma família nobre, você tem privilégios. Então, é uma sociedade que ela está dividida entre aqueles que oram, que são o clero, né, a Igreja Católica, aqueles que guerreiam, que seriam os nobres, né, o dono das terras, os que constroem os castelos, né, e temos também aqueles que trabalham, né, que seriam os servos, conhecidos também como camponeses, trabalhadores rurais, tá? Só que isso tudo vai começar a mudar a partir de um evento em específico. Que evento é esse? As Cruzadas. E aí a gente já entra no conteúdo do segundo bloco. Tava só retomando coisas do primeiro. Bom, gente, as Cruzadas, elas foram expedições de caráter religioso, de caráter militar, convocados pelo Papa Urbano II, com o pretexto de que os fiéis eles deveriam reconquistar a cidade de Jerusalém, que estava sob o domínio dos muçulmanos, e assim ter concedido o perdão de todos os seus pecados, né? Deus ia assinar ali uma coisinha e tá perdoado, meu filho, vai pro céu. Mais ou menos assim. Porém, essa não era a única intenção do Papa, né? Como eu falei para vocês, a igreja tinha um poder muito grande, né? Poder político, inclusive. E a Europa, ela passava por um período, assim, de crise muito grande, de fome, de seca. Houve um aumento demográfico, um aumento populacional, não tinha terra para todo mundo, né? Então isso vai gerar violência. E quando as pessoas elas não têm suas necessidades básicas garantidas, elas acabam se tornando pessoas violentas, né? Então a cruzada, ela tem 2 objetivos. Esse que é o de reconquistar Jerusalém, que é um objetivo espiritual,
E o outro objetivo, que é um objetivo de conquistar terras para colocar essas pessoas que não tinham onde morar e resolver esse problema europeu, tá? É muito engraçado porque isso depende muito do ponto de vista. Para os povos árabes, para os muçulmanos, eles chamam esse evento de invasões francas, porque a maioria dos cruzados falavam francês, né? Então, foi devastador. A gente vê relatos, os cristãos eles chegavam nas cidades saqueando, enfim, era uma devastação. Então, em nome da fé, em nome de Deus, né? Esses cristãos, muitos morriam de fome pelo caminho, né? Foi uma carnificina, as cruzadas. Porém, ela vai gerar uma série de consequências. Essa movimentação de pessoas no território europeu para o Oriente vai fazer com que os europeus que há milênios, né, algum milênio quase, né, quase 1000 anos, viviam confinados ali na Europa, né, numa propriedade rural sem comércio, porque não tinha comércio. Então eles vão ter contato com comércio, com mercadorias que eles não conheciam, como o tapete persa, a seda chinesa, a pólvora. Eles vão ter contato com a medicina árabe. Os árabes já usavam anestésicos naquela época, coisa que os europeus não faziam. Você precisava arrancar um dente, você tomava uns goles de cachaça, era esse o seu anestésico, né? Então eles vão ter contato com a medicina árabe altamente avançada. Eles vão ter contato com as especiarias, que eram tempero, gente. Noz moscada, açafrão, pimenta do reino, páprica, cravo, canela. Essas coisas elas eram muito importantes porque, além de conservar os alimentos por mais tempo, né? Não tinha geladeira, né, gente? Não tinha geladeira no século X, né? No século XI. Então, para conservar mais os alimentos e também para tirar o gosto de putrefação, né? Quando o negócio tava apodrecendo ali, joga tempero que dá para você comer e tá tudo certo, né? Então, eles tiveram contato com essas mercadorias. Então, a gente vai ter, né, nas cruzadas, né? Esse movimento que vai alimentar o imaginário cristão, a religiosidade das pessoas, nós vamos ter aí também surgindo esse renascimento comercial, tá? Então, querendo ou não, a gente vai ter uma transformação nas estruturas produtivas. Então, aí a gente já entra para o segundo conteúdo que eu passei para vocês do bloco 2, né? Essas características e transformações das estruturas produtivas, né? O mar Mediterrâneo, ele sempre foi, desde a antiguidade, desde as primeiras cidades, né, essas primeiras grandes civilizações, Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma, ele era o lugar responsável por ser uma rota de comércio marítimo, porque querendo ou não, ele acaba interligando continentes, né? A gente tem ali África, Ásia e o norte da África, né, Ásia e Europa, interligados pelo mar Mediterrâneo, tá? E com essas cruzadas, esse movimento que vai surgir com as cruzadas, nós vamos ter rotas e centros comerciais que vão se multiplicar. A esses centros comerciais, né, eles montavam feiras para poder vender os seus produtos. Para proteger essas cidadelas, essas pequenas cidades de ataques, né, de ladrões, eles começavam a fortificar essas cidades com muros, né? Em alemão, a gente chama isso de Burg, né, que seria burgo, né? Fortaleza. E daí surgiu a palavra burgo, ou seja, seriam essas cidades que surgem no final da Idade Média, né? E os habitantes que residem na cidade, que vivem do comércio, que vivem dessas feiras, que vivem do artesanato, são os burgueses, tá? Então essas cidades, elas eram caracterizadas sempre por uma muralha que cercava para proteger, né? E geralmente de um castelo, para proteger a galera em caso de invasão, e uma igreja, né? Porque já falamos sobre o catolicismo naquela época, né? Como é que eram essas cidades, gente? Uma bosta, com perdão da palavra, né? Mas elas não tinham um planejamento, né? Não tinham uma estrutura, tá? Elas eram escuras, com pouca luz, pouca circulação de ar, superpopulação, muita gente vindo do campo para a cidade para tentar uma vida melhor. Esgoto a céu aberto, gente, as pessoas faziam suas necessidades fisiológicas, número 1, número 2, num balde e jogavam na rua. E ali, aquilo ali convivia, gente, com as fezes de outros animais que circulavam pela cidade, cavalo, porco, boi, galinha, né? E com as fezes humanas, o que era um ambiente propício para a disseminação de várias doenças. Então as pessoas, elas viviam muito, né? Tinham muitas epidemias, que eles chamavam de peste, né? Daí que vem a peste negra depois, tá? Essas cidades, elas acabaram permitindo a produção de excedentes, ou seja, de sobras, né?
aquilo que sobra. E esses excedentes, eles acabam abastecendo tanto as zonas urbanas, né, esses centros urbanos, os burgos, como também eles são vendidos nas feiras, tá? Aí surge, gente, a figura do artesão, que é o cara que ele vai produzir coisas que são feitas manualmente. Essa figura de artesanato, ela já existia desde a Idade Antiga, né? O que vai acontecer é que eles vão começar a se organizar. Então, o cara que produz sapato, ele vai montar uma oficina e ele vai ensinar outras pessoas que vão trabalhar para ele, né, em troca desse aprendizado, a produzir sapatos, né? Então, a gente vai ter trabalhos remunerados, gente. É o princípio do salário, né? Do trabalho assalariado, né? Então, a gente vai vendo, assim, as formas de trabalho que antes eram de servos camponeses, mudando para o trabalho assalariado, tá? Esses caras que formavam essas oficinas, eles se reuniam também, né? Pessoas que faziam exerciam o mesmo tipo de atividade, são todos os sapateiros da cidade, formam as corporações de ofício, que são associações em que eles discutem necessidades em relação ao trabalho, sobre coisas do tipo de ofício que eles exercem, etc, né? Então, essas são essas associações, esses produtores, né? Que a gente chama de corporação de ofício, tá? Não se esqueçam disso. A concentração das atividades artesanais, né? Também vai fazer com que surjam práticas bancárias, porque não existiam reinos centralizados, né? E uma moeda que representasse o reino inteiro. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a figura do real. Não tinha isso. Cada local, né? Cada região tinha uma moeda diferente. Então, o banqueiro, ele surge como um cambista, né? O cara que vai fazer a troca, né? A mediação dessas moedas. Também como o cara que guarda, né? E, olha, eu posso guardar o seu dinheiro. Assina aqui esse papel que eu guardo para você, cobrando apenas uma taxa. Você não precisa ficar circulando com o dinheiro por aí, porque é perigoso. Quando você voltar, você tira, né? Esses mesmos banqueiros também vão começar a emprestar dinheiro a juros. Olha, eu tenho dinheiro guardado aqui, eu te empresto, mas você vai ter que me pagar com um rim, é brincadeira, né? Mas você vai ter que me pagar de alguma forma depois, tá? Com juros. Então, esse empréstimo de dinheiro a juros também surge nesse período, tá? Bom, gente, o desenvolvimento dessas atividades comerciais vai trazer uma série de alterações para aquele mundo que era rural, aquele mundo feudal, aquele mundo da Idade Média, né? E aí a gente parte, então, para o terceiro conjunto de conteúdos que eu mandei para vocês, que são as crises do século XIV, né? Gente, esse monte de gente em cidade se aglomerando, óbvio que não vai dar certo, né? Vai dar um problema. Então, a gente vai ter aí a crise da peste negra, né, que teve várias ondas, matou aí cerca de 30% dos europeus, né? Foi devastadora, né? Isso vai causar também perca na mão de obra, não vai ter gente para trabalhar, isso vai gerar uma crise de abastecimento, uma crise econômica muito grande. Além disso, os recém-formados reinos da Inglaterra e da França começaram a guerrear entre si, foi uma guerra que durou mais de 100 anos. A Europa vai passar por um período também de seca, né? Que vai gerar uma fome muito grande nas pessoas. Ou seja, só problema, né? Então, esse conjunto de coisas a gente dá o nome de crise do século XIV. E essa crise vai acabar condicionando as pessoas a buscarem alternativas, tá? Tá, gente, o que eles vão fazer então, tá? Primeira coisa, essas rotas de comércio, né, de especiarias pelo mar Mediterrâneo, elas vão ter um alto custo de impostos que vão ser cobrados pelas cidades que dominavam ela, que eram as cidades italianas, especialmente Gênova e Veneza. Então, eles pensaram em ir por terra. Só que, né, os europeus, só que a terra já estava ocupada pelos muçulmanos, que também cobravam impostos caríssimos. Então, uma pimenta que custava 3 ducados na Índia, ela chegava na Europa custando 300, né? Super mega power faturada por causa desses impostos, né? Além de ser muito arriscada essa travessia por terra, muito perigosa. Então, né, vamos ter dois países ali que vão se formar na Península Ibérica, né? Que se chamam hoje Portugal e Espanha, né? Portugal foi o primeiro país a se consolidar, né? O primeiro país a se unificar enquanto país. Então, por eles já estarem ali próximo ao Atlântico, né? Eles ficam de frente para o Atlântico. Por eles já terem uma tradição de pesca, porque as terras não eram muito férteis. Terem contato com tecnologia marítima. Eles fundaram uma escola para isso, né? A Escola de Sagres. Eles começam a investir em rotas para poder chegar nas Índias e praticar esse comércio.
Qual foi a rota que eles resolveram traçar, gente? O que a gente chama de périplo africano. Tá aparecendo aqui para vocês. Que é esse contorno ao redor da África, né? O primeiro grande marco disso foi a conquista da cidade de Ceuta, gente. Ai, professora, mas por que conquistar? Porque eles precisam estabelecer portos para que eles possam ir parando ao longo do caminho, né? Quando eles forem fazer esse comércio de especiarias. E ela termina mais de uma década depois, né? Esse processo de conquista, com a chegada de Vasco da Gama nas Índias após contornar toda a África. Gente, os europeus não tinham nem conhecimento do Cabo da Boa Esperança, né? Que eles chamavam de Cabo das Tormentas. Eles não tinham nem o continente africano totalmente mapeado, né? E ali eles acabam mapeando tudo, que é um problema, porque eles vão gerar um monte de problemas para o continente africano a partir desse contato, né? A partir desse contato, especialmente no que diz respeito à escravização dos africanos, tá? Bom, galera, então a coroa de Portugal, ela é a primeira, ela é a pioneira a começar esse processo de expansão marítima, né? Eles também são os primeiros a expulsarem os muçulmanos ali da Península Ibérica, que eles chamam de mouros, né? A Espanha demora ainda 80 anos para conseguir expulsar os muçulmanos e se unificar enquanto território. Então, quando eles se unificam com o casamento de dois reis, né, o rei Fernando de Aragão e a rainha Isabel de Castela, né, quando eles se casam, os dois reis católicos, isso é muito importante, porque a Igreja Católica ela tem força, então ela acaba servindo de influência para isso aí, tá? Porque isso legitima o poder desses reis, seriam enviados de Deus, né, para governar os cristãos, né? 80 anos depois, eles começam essas expedições, tá? Essas expedições, gente, elas só foram possíveis porque nós vamos ter a burguesia, que são esses comerciantes que vão enriquecer com o comércio, que vão financiar, os reis que têm interesse de conquistar mais terras e aumentar o seu poder, né, ter mais território, e o apoio da Igreja Católica, né, que passava por problemas, críticas em relação à corrupção, desvio de dinheiro, etc., né, e que perdia muitos fiéis na Europa e via em novos territórios a possibilidade de ter novos fiéis, tá? Um belo dia, um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo, ele propõe para a rainha Isabel, fala assim, olha, estão dizendo por aí que a Terra é redonda, né? A igreja diz que é quadrada, que ela é plana, mas ouvi dizer aí que ela é redonda. Se ela for redonda, a gente pode sair pelo Atlântico e dar uma volta que nós vamos chegar às Índias. E o raciocínio dele estava correto. O que ele não calculava encontrar era um continente desconhecido para os europeus, que depois veio a ser batizada de América, né? Gente, os europeus, o Cristóvão Colombo, ele morreu achando que ele tinha chegado nas Índias. Então é por isso que os habitantes, os povos originários daqui são chamados de índios. Isso é fruto de um erro histórico, né? Bom, Portugal e Espanha, como foram os primeiros a chegarem nessas terras, né? E foram os primeiros a empreender essas expedições marítimas, eles acabaram fazendo um tratado para dividir, né, essas terras. O que é muito absurdo, que é a mesma coisa de eu chegar lá na casa do Lucas, pegar o travesseiro dele e dizer, ah, esse travesseiro é meu. Acabei de descobrir, foi o que os europeus fizeram. Pegaram as terras e dividiram as terras em dois lados, né? Que eles chamam de Tratado de Tordesilhas, em que do lado ficava para Portugal e do outro ficava para Espanha, para a exploração desses dois países, né? Gente, isso aí vai deslocar o eixo econômico. Se antes o eixo econômico ele ficava baseado no Mediterrâneo, agora ele passa para o Atlântico, né? E isso aí são cenas dos próximos capítulos. Então eu fico por aqui hoje, gente. Vocês vão ter que fazer um resumo, né, dessa aula para mim. Isso vai valer uma nota, tá? Vocês vão fazer um resumo disso aí. Vocês podem se basear no vídeo ou naqueles conteúdos que eu entreguei pra vocês. Não precisa ser uma coisa muito extensa, tá? E mandar pra mim, isso vai valer uma nota. Isso vai ser uma forma de vocês estudarem pra segunda avaliação de vocês, que vai ser uma prova que eu vou encaminhar pra vocês e que vocês vão fazer pra mim até o dia 19, tá bom? Mas eu mando tudo ali no grupo pra explicar pra vocês depois, tá? Um beijo pra vocês. A minha iluminação natural já tá acabando, né? O sol tá indo. E com ele eu vou também. Tchau, galera. Fiquem bem. Cuidem-se.